E aí, pessoal dos sétimos anos, tudo certo? Vamos dar continuidade então aqui com o terceiro bloco de atividades de geografia, que estava lá no site da escola, né? Nesse bloco de atividades, eu pedi para que vocês observassem esse mapa aqui, que é um mapa bem antigo, né? Logo do início da colonização do Brasil. Ele foi produzido em 1519 e inicialmente eu peço para vocês observar os detalhes da imagem e responderem como o Brasil está representado no mapa. Vocês podem ver que o Brasil, né, o litoral do Brasil está aqui representado, né? Aqui tem muita coisa escrita que são as cidades, as primeiras cidades do início lá da colonização do Brasil. Há algumas informações, né, sobre esses locais, embora ainda não tivessem cidades organizadas como a gente conhece hoje. Vejam que os indígenas, né, estão aqui representados nus e coletando madeira, que essa madeira é o pau-brasil. Notem que tem aqui um monte de árvores representando como se o Brasil fosse uma grande floresta, né? Por isso tem vários animais. E notem também que vem um monte de embarcações para cá, né? Algumas estão vindo, outras estão indo, representando então que esse território agora é um território dos portugueses. Na segunda pergunta, como os povos indígenas foram mostrados na pintura, né? Já mostrei ali para vocês que eles estão aparecendo como trabalhadores dos portugueses, né? E aqui e também selvagens, né? Tanto que eles estão meio parecidos ali com os animais da pintura, né? Não dá para diferenciar tanto assim, a não ser que a gente aproxime bem e perceba, né? Porque eles estão meio que animalizados nessa pintura. E também colocar na carta, né? Nessa carta que está aqui embaixo, como é que os indígenas estão sendo descritos. Então aqui ele vai colocando que eles têm uma cor um tanto escura, são selvagens, então aqui ó, aproximando dos animais, porque selvagem a gente fala para animais, né? Então comparando eles com animais, selvagem e crudelíssima, muito cruel, que se alimenta de carne humana. Lembrando que não eram todos os povos indígenas que faziam isso, né? Mas alguns sim, né? Se alimentavam de carne humana, dos inimigos derrotados. Aqui também comenta que eles usam arco e flecha, né, as setas, fala sobre os papagaios que tem na região, enfim. Então, tem uma série de informações que também traz aqui no trecho da carta. E a riqueza apresentada na pintura é o pau-brasil, tá? Que era utilizada para tingir tecidos, né? Como também fala no texto. O outro texto fala sobre o povo miscigenado, né? Um povo com uma mistura de etnias, com diferentes tipos de, que a gente chamava antigamente de raças, né? Onde é uma mistura de diferentes tipos de povos. Então eu peço para vocês, no início aqui, nas questões, né, de procurarem os significados para poder diferenciar o que é povo, o que é etnia e o que é miscigenação. Então isso é pesquisa, então eu espero que vocês tenham buscado lá e colocado as respostas de vocês ali. Depois a questão número 5. Que fatores determinaram a presença de diferentes etnias no Brasil? Bem, se vocês observarem aqui, né, essa pintura do Debré, que ela é sobre os povos indígenas, né, traz cabeças de índios. Vocês podem observar que, por mais que todos eles sejam indígenas, eles não são iguais. Então, eles têm uma série de diferenças físicas entre eles. Então, quando a questão traz aqui que fatores determinaram a presença de diferentes etnias, na verdade, quando os povos europeus chegaram na América, já havia uma grande quantidade de diferentes etnias aqui, né? De pessoas com diferentes traços físicos. E com o passar dos anos, com a população branca chegando aqui, depois a população africana chegando aqui, vai havendo uma diversidade ainda maior. A questão número 6, já respondi, né? O povo que é mostrado nas imagens são os povos indígenas, diferentes povos indígenas. E a 7 é porque o texto fala em despovoamento. Eu espero que vocês tenham conseguido entender que ele comenta aqui que em 1500, quando os portugueses chegaram, havia milhões de pessoas indígenas vivendo nessa região. E hoje mal ultrapassa 300 mil indivíduos. Então, se nós tínhamos milhões lá em 1500 e hoje só temos 300 mil indígenas no Brasil,
isso ele considera um despovoamento. Não quer dizer que o Brasil está ficando menos habitado, mas sim que o Brasil está tendo menor quantidade de povo indígena, né? Então, que está reduzindo cada vez mais a quantidade de indígenas dentro do território brasileiro. E para concluir, vamos para o último bloco de atividades, né, o bloco 4, que eu enviei no começo de maio para vocês, onde eu trato um pouquinho sobre a regionalização do território brasileiro. Quem acompanhou as aulas logo quando a gente ia começar a quarentena, eu trabalhei essa questão sobre regionalização, mas aí já estava indo pouca gente, né? Então eu retomo aqui. A gente divide, né, em regiões o território para que fique mais fácil a gente caracterizar aquela região. Então é uma forma de juntar um bloco de estados, enfim, para poder dar a ele características que são características comuns daquela região. E aqui eu mostro dois tipos de regionalização. A primeira, essa da figura 20, é a divisão regional oficial do Brasil, como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, definiu a divisão dos estados em regiões. E aqui ao lado a gente tem um outro tipo de divisão regional que é por macro-regiões geoeconômicas. Geo, porque envolve a localização geográfica, né? E econômicas, porque envolve a questão da economia. Então, são regiões geoeconômicas. E eu trouxe aqui algumas perguntas. Vou pular a A para falar no final, mas assim, pela letra B, de acordo com a divisão regional oficial, que é essa daqui, o nosso estado, Rio Grande do Sul, pertence a qual região? Região Sul. E conforme as macro-regiões geoeconômicas, que é essa daqui, nosso estado está em qual região? Região Centro-Sul, tá? Que é essa daqui. E eu pergunto na letra A as diferenças entre os dois tipos de regionalização. Uma que é bem visível, né, é que há uma quantidade menor de regiões. Aqui nós temos 5 macro-regiões e aqui a gente tem 3. Outra diferença é que aqui está mais ligado a uma localização mesmo geográfica, né, de acordo com a Rosa dos Ventos. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e aqui o Centro-Oeste, porque ele está no centro do lado oeste. Aqui nós temos 3 por uma visão econômica, ou seja, a área onde tem a floresta amazônica e que explora riquezas a partir da floresta, a área do Nordeste, que tem características próprias, uma economia que está crescendo, mas é uma economia que demorou bastante a engrenar no Brasil depois do fim do ciclo do açúcar. E aqui a gente tem o centro-sul do Brasil, a parte que tem crescido, que tem avançado economicamente mais do que as outras. Então, essa é algo que são algumas diferenças, mas também a gente pode perceber que aqui as regiões respeitam o limite dos estados, né, as divisas entre os estados. E aqui não, tanto que o Mato Grosso está em 2 regiões, a Bahia está em 2 regiões, Minas Gerais está em 2 regiões. Sobre as questões finais aqui, várias delas eu já disse a resposta, né? Então, ali no texto a gente já pôde identificar. A questão número 3 pede para apontar os dados estatísticos para os governos, a importância desses dados estatísticos para os governos dos municípios, das unidades da federação, ou seja, dos estados e do país. E a resposta estava aqui nessa página, na página 30, que falava que ter a informação sobre os dados estatísticos, ou seja, a quantidade de nascimentos e mortes da população, produção de agricultura, da indústria, venda do comércio e muitos outros dados são importantes para que os governos dos municípios, dos estados e o governo federal planejem e implementem ações no território. Vamos pegar o exemplo agora da pandemia. Pelos dados específicos de cada cidade, né, os governadores podem definir qual cidade pode flexibilizar mais as regras de isolamento social durante a quarentena e quais cidades não podem fazer isso porque a quantidade de contaminados ainda é muito alta. Então, quando a gente regionaliza e divide esses territórios em municípios, estados
e os próprios dados da federação, a gente consegue identificar melhor as necessidades de cada parte desse território. E para finalizar, o caso do Fabiano, que morava no estado do Amazonas e mudou-se para o sul de Mato Grosso. O Augusto morava em uma cidade próxima à divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia e mudou-se para São Paulo. A Célia morava no Paraná e mudou-se para o Espírito Santo, com base em seus conhecimentos sobre a regionalização do Brasil em macro-regiões geoeconômicas, tá? Então não é pela regionalização oficial do Brasil, é da regionalização geoeconômica. Então, de acordo com esse mapa 21 aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Que vocês vão fazer a questão número 5. O Fabiano morava no estado do Amazonas e mudou-se para o sul de Mato Grosso. Morava no Amazonas e se mudou para o sul do Mato Grosso, aqui onde estou apontando com o mouse. Então ele se mudou para a macro-região geoeconômica Centro-Sul. Ele estava na região Amazônia e foi para Centro-Sul. Já o Augusto morava em uma cidade próxima à divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia e mudou-se para São Paulo. Ele estava aqui entre Minas Gerais e Bahia, ele estava no Nordeste e se mudou para São Paulo. Então ele foi para a região Centro-Sul. E, por último, a Célia morava no Paraná e mudou-se para o Espírito Santo. Saiu do Paraná e foi para o Espírito Santo, ou seja, ela permaneceu dentro da macro-região Centro-Sul. Então a resposta ali era para quais regiões eles se mudaram? Todos eles foram para a macro-região Centro-Sul. Certo? Espero que tenham conseguido responder aí as questões, possa ter tirado as dúvidas. Façam agora lá o teste, né, a avaliação diagnóstica, para ver se vocês conseguiram compreender, se a gente pode avançar no conteúdo. Qualquer dúvida, chama lá no perfil Sor Guilherme Fraga, lá no Facebook, que eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Um abraço e até a próxima.